defesas feitas, fala depois. Defesas feitas, proposta 1, que a Petrobras seja gerida, que seja dada a redação, o Aníbal vai ajudar depois, correto, Aníbal? Está por aí. Que seja dada a redação, que a Petrobras seja também gerida por seus funcionários eleitos através da eleição. Proposta 2, contra a alteração e a inclusão desse texto. Delegados presentes que votam na proposta 1, que seja gerida por funcionários eleitos, por favor, ergam seus crachás. Pode abaixar. Proposta 2, contra a alteração. Pode abaixar. Abstenções? Alguma dúvida? Por contraste, ganhou a proposta 1 pela inclusão, alteração da redação, com uma declaração de voto. 1 minuto, por favor, para o Selma. Bom dia, companheiros e companheiras. Primeiro aspecto, gostaria de chamar a atenção, o tempo que nós estamos gastando aqui para debater a questão da Petrobras, tem várias outras coisas da nossa categoria para ser debatido, e etc. Em segundo lugar, companheiros, o que a gente tem que debater aqui não é a melhor forma de se gerir uma empresa, seja estatal, seja ela pública, seja ela burguesa. Tem que decidir aqui qual é o programa dos trabalhadores, do processo revolucionário. Nós só vamos gerir qualquer empresa, seja ela pública ou estatal, pós-processo de expropriação da propriedade. E aí sim, é um governo dos trabalhadores, o alto governo dos trabalhadores que a gente tem que defender, não qual é a melhor forma que o governo burguês, o Estado burguês, vai gerir suas empresas. A última... inclusão. Não, mas não, espera aí, gente, não podemos abrir debate sobre isso, tá bom? É sobre esse ponto. Não é o caso de abrir debate. Declaração de voto, discordou. Então, olha, faz aqui, eu pergunto a ele para a gente ver se procede. O que é? Conversa com ele aqui. O que interessa o trabalhador? Tá bom, olha só, a gente vai partir, olha só, a gente vai ver o destaque de inclusão, vamos quebrar a ordem não, vamos resolver essa... Olha, o último destaque, agora é o último destaque mesmo, antes dos destaques de inclusão, tá bom? É o último destaque, é a tese do novo sindicalismo, tá? Que são duas propostas, as duas destacadas pelo Gabriel. Olha, que o Senasef tome novos rumos a partir do princípio da não exploração do homem pelo homem e da solidariedade aos trabalhadores em todas as partes do mundo. E a segunda proposta, também destacada pelo Gabriel, mas eu vou ler junto porque eu acho que as duas compõem um conjunto mais ou menos harmonioso. Vamos lá. A autonomia e independência frente ao aparelhamento sindical, contra o fisiologismo e para a independência sindical frente ao mecanismo de cooptação, retomando a luta no corpo a corpo por um sindicato mais combativo e classista e pela tese da implantação de uma nova ordem sindical. Quem é Gabriel que levantou? Gabriel de Vitória. Gabriel de Vitória, chamado, não está? Então, tudo bem. E não apresentando a contrariedade, vamos submeter ao plenário, tudo bem? A aprovação do texto da maneira que está ou não está. Podemos colocar logo a votação das duas propostas de uma vez? Tá? Aos favoráveis à aprovação das propostas da tese Novo Sindicalismo, por favor, levantem seus crachás. Podem abaixar. Aos contrários à aprovação da tese, por favor, ergam seus crachás. Olha, tem algum problema nesse plenário, porque tem crachá de menos. Olha... Abstenções. Não, desculpa. Tá bom. Olha, abstenção e abstenção. Por contraste,
foi aprovada por contraste, foi aprovada a inclusão do texto. Ainda o último destaque que foi retirado, foi mais um dos erros dessa mesa, que está horrível, né? Vocês sabem, que é a questão do PL 4330, que o Rony retirou o destaque. A redação original era: pelo arquivamento do PL 4330 das terceirizações. Como o Rony retirou o destaque, vamos lá. Delegados presentes que votam favoráveis. Esclarecimento, tá? Tá, esclarecimento. Eu queria saber se arquivamento tem a possibilidade de voltar a ser votado no Congresso Nacional. Porque se você retirar, porque eu sei que já estou mexendo nele, entendeu? Eu quero saber se arquivar, a gente não corre o risco do Congresso poder botar em votação, porque tira do arquivo. Eu tenho dúvidas sobre isso aí. A gente poderia ter pela retirada da PEC, né? Olha, alguém, por favor, me desminta, tá? Mas o arquivamento, quando um processo é arquivado, ele não volta. Pode ser apresentado outro processo, outro projeto de lei na mesma linha, mas o arquivamento ele não volta. Por exemplo, tá bom? Está esclarecido? Então tá. Aos delegados... Outro esclarecimento, por favor, Júlio. Oi. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. O meu esclarecimento, na linha de que eu não me sinto, eu não me sinto contemplado para votar, né, sobre essa tese, pois eu não entendo o que significa as, né, PLs, né, as duas PL mais o projeto de lei. Entendeu? O que versa sobre ela, como muitos colegas nossos que estão vindo aqui pela primeira vez não sabem disso, bem como aqueles que estão nos assistindo. A gente pauta. Desculpa, olha, a culpa não é minha, que as pessoas falam. Tá bom. Olha, bem como a Helenira parece que já levantou isso, qual é o procedimento que nós vamos fazer? Não é revogação nem arquivamento, mas o que o sindicato faz? O Valmir está por aí, se nós vamos usar uma ADI ou se nós vamos usar uma ADPF. É isso que nós temos que ver aqui também, para tentar mudar também essa redação. Então, eu não me sinto contemplado, porque eu não sei que versa essas duas PLs juntamente, desculpa, ação de dia provisória com esse PLs. Então, seria bom alguém aqui, né, se pudesse, nos solicitar também a plenária, se ela está contemplada, se ela entende a redação, se ela conhece essas PLs de provisória. Bem como, entendeu, fazer uma síntese das três. Obrigado. Tá, olha só para esclarecimento do Júlio, já é proposta do Sinasef, aprovada em plena, divulgada no boletim, colocada no site, falado nos debates. Então, olha, eu acredito que o companheiro não conhece, outros companheiros devem conhecer pelas próprias posições do Sinasef. Não é um problema do Sinasef. O PL 4330 é o PL que estende a terceirização até as atividades fins do funcionalismo público, se for o caso de esclarecer. E é esse que está em pauta. Então, olha, a gente pede aos companheiros que não se sentem esclarecidos para votar, que se abstenham. Mas a gente não vai abrir ponto sobre isso. Tudo bem? Olha, aos companheiros que defendem a redação pelo arquivamento do PL 4330 das terceirizações, por favor, ergam os crachás. Podem abaixar. Contrários? Abstenções? Pode abaixar. Terminamos a parte dos destaques nos textos. Vamos partir agora para os últimos destaques de inclusão. Você pode assumir aqui um pouquinho? Olha, nessa ordem aí, chama. Pode ser a mesma, cara. É porque eu fiz uma inclusão no meu grupo e essa inclusão, é isso que fizeram aqui agora, copiando dos grupos. Essas aí.
Algumas podem ser da de hoje. Então, sim, esse debate. Qual é o conclusão? Olha, uma coisa de cada vez. Eu posso até ter passado desapercebido, mas no meu grupo, Grupo Branco, quem está aqui sabe, eu fiz uma proposta relacionada à organização da luta, pode ser visto como campanha salarial, conjuntura, que é a antecipação da realização dos encontros estaduais. Eu fiz lá, já foi colocado? Então não foi colocado. Então eu estou trazendo, porque o relator está dizendo que fez, mas não foi apresentado. Então eu gostaria que isso fosse dito para... Eu estava aguardando. Acabou, aí não vi o meu, estou vindo aqui questionar. Só uma dúvida, William. Você propôs isso no tema 1 ou no tema 2? Nós fizemos o debate em relação à conjuntura. No debate de conjuntura, algumas propostas foram inseridas. Tá bom, então eu vou te esclarecer. Pois não. Tá bom? É porque no começo desse debate foi feito o encaminhamento que a gente começasse pela discussão do tema 2, ao invés do tema 1. Então a sua proposta provavelmente está inserida no tema 1, de conjuntura. Tudo bem? Aquele ali é o quê? Por um novo sindicalismo. Aquele ali é tema 2. Tá bom? Se é campanha salarial, aquilo ali? Não, não é, mas foi a tese que foi apresentada, companheiros. A gente não tem como controlar as teses que são apresentadas. Não tem. Olha, houve uma discussão da DN de não se barrar nenhuma tese. Não democrático, né? Magda, encaminhamento. Houve uma... Não. Camaradas, é que já passa de meio-dia e meia e ainda estamos nas propostas de conjuntura e ainda estamos em inclusão e tudo mais. No andar da carruagem, nós não vamos conseguir, esse é um congresso estatutário, e nós não vamos conseguir nem chegar lá. Diversas coisas estão sendo votadas aqui, poderiam ser votadas numa plena. Eu sei que houve acordo entre as correntes, mas essa questão dessa demora é previsível para todo mundo que conhece o Senasef, já esteve em outros congressos. Então, eu proponho uma inversão, porque senão vamos ter um congresso estatutário que é transformado numa plena e não vota nada estatutário, nem sequer... Bom, devo lembrar que já temos o encaminhamento aprovado de que a gente ia discutir a campanha salarial, depois as propostas de alteração estatutárias que estão elencadas aqui e logo na sequência, com o tempo, a questão de conjuntura. Tá? A gente pode até colocar a questão que o William está levantando nesse segundo ponto. Tá? Estamos acabando os destaques, a gente avalia se a gente dá o intervalo ou não. Não dá, né? Beleza. Estamos terminando os destaques, não são muitos, tá? Os colegas, na medida que colaborarem, olha, que vão tentar chegar a um consenso. Não havendo muita clareza, os colegas preferencialmente se abstenham. Preferencialmente, ninguém está proibido de pedir esclarecimento, mas em prol da agilidade do trabalho, o que mais nos atrasa são as sucessões de pedido de esclarecimento, de questão de ordem e de caminhamento. Vamos às inclusões? A gente pergunta, há acordo? Vota, se não há acordo, avalia a necessidade da defesa e vota. Rapidinho a gente termina. Depende do plenário também, certo? Vamos lá, Rony. Isso aqui já foi aprovado. O que é isso? Reconhecimento das 30 horas semanais de trabalho sem redução de salário aos assistentes sociais do RJU. Há contrariedade? Não, já tem. Mas olha, você gostaria de fazer... Tá, há alguma contrariedade no plenário? Tá bom. Peço aos servidores que concordam com a proposta que ergam seus crachás.
Podem abaixar. Contrários? Abstenções? Pode abaixar. Destaque de inclusão. Atendo pela racionalização do PCCETAI. Já foi aprovado. Beleza. Já foi aprovado. Contra as reformas que já foi aprovado. Organização. Pois já foi aprovado. Cadê o destaque? Organizar uma caravana para a data ser proposta pelo Fórum das Entidades para o ato em Brasília e ADN, encaminhar todas as informações necessárias para as sessões se organizarem e participarem do evento. Isso foi a redação consensuada. Algum problema com a redação, companheiros? Beleza. Realizar uma plena nos... Isso aqui já foi aprovado. Não precisa ler também não. Tá. Propor que nenhuma entidade do SPF inicie negociações isoladas. Já foi aprovado, é só a redação. É só a redação, pessoal. Tá bom. Nenhuma mudança de essa daqui é do William. Nenhuma mudança de barreira, de carreira. Pode. Cadê a da Nara? A minha pergunta. Olha, Nara, aí quebra a ordem. Por favor, deixa eu... É só um acréscimo relacionado à RSC para os técnicos. Que a RSC para os técnicos não signifique nenhuma mudança na questão dos percentuais e da estrutura da carreira dos administrativos. É isso. É só para complementar, quando se colocar a questão da RSC, que não signifique e não possibilite nenhuma mudança na carreira dos tais. Tá bom. A contrariedade? Gente, vamos abrir o debate, sério? Tá bom. Olha, Rony, obrigado pela contribuição. Olha, eu ia até apresentar a Danará, mas democraticamente eu vou pedir que ela apresente em 1 minuto. E 1 minuto tem 60 segundos, Nará. É ali que está uma coisa. Tem 60 segundos e não 600. Tá bom? Vamos lá. Inicialmente, Fabiana, eu gostaria de respeito, tá? Desculpa. Segundo lugar, pessoal, a minha proposta vem novamente com aquilo que eu defendo sempre, a questão dos aposentados, tá? E a minha proposta é aquela também que já vem em todos os Consinasdef. O que é? Nós fortalecer a luta pela aprovação da PEC 555, que estabelece a retirada gradativa da Previdência para os aposentados. E com isso, buscar um instrumento que venha substituir o abono permanência, que é o tipo de incentivo que o governo coloca para as pessoas, os servidores, continuarem continuarem na ativa. Então, a minha proposta requer as duas colocações. Fortalecimento, PEC 55, tá? Que é uma coisa que todas as plenas a gente busca, mas não custa buscar de novo, tá? E buscar um instrumento para substituir o abono permanência. Porque o abono permanência, da forma que está, vem só fortalecer a que a PEC continue a 555, não existiu. Não existiu, não, desculpa, não sendo aprovado. Obrigada, espero, Fabiano, que eu tenha ficado nos meus 1 minuto. Passou. Olha, gente, há alguma contrariedade? Aos delegados presentes que concordam com a proposta, por favor, ergam seus crachás. Tudo bem? Podem abaixar. Contrários? Abstenções? Aprovado. O William tem uma proposta que está dentro desse ponto, embora ela tenha de repente ficado na configuração do tema 1, mas é a feita campanha salarial, que é da antecipação dos encontros estaduais para o primeiro semestre, em função de toda a questão que a gente está discutindo. A contrariedade, mantendo aquela pauta. A contrariedade, não é contrariedade? Então podemos votar isso e depois a gente abre? Bom, aos delegados presentes que apoiam a proposta, por favor, ergam seus crachás. Podem abaixar. Contrários? Abstenções? Enfim, terminamos
Não terminamos? Exatamente o mesmo caso. As coisas que estão na nossa tese, que são a respeito, elas são todas simples. O que faz, acho que não tem problema. O que não está listado não tem a ver. Depois você coloca aqui, olha, são questões afeitas a esse ponto, é que a tese do MI, que é o Senasef e a Conjuntura Nacional, ela foi colocada no temário de conjuntura, mas ela fala sobre os 3 temas. Então são 3 sentenças simples aqui, que os colegas do MI pedem que sejam lidas e encaminhadas bem rapidamente ao plenário. Defesa da Petrobras e estatais. Tá bom. Defesa da criação de uma empresa pública de infraestrutura que permita a continuidade dos projetos de infraestrutura produtiva no Brasil. Há contrariedade? Há contrariedade? Selmo, então, havendo contrariedade, vamos logo partir para uma defesa para cada lado, porque senão abre-se o debate. 2 minutos para o Selmo defender contra. Marca aí, por favor. Selmo, 2 minutos. Já acerta logo, que aí quando já sai. Selmo, 2 minutos. Olá de novo, companheiros e companheiras. Deixa eu chamar a atenção pelo seguinte aspecto, companheiros. Nós estamos aqui para discutir qual é a melhor forma de gerir o Estado burguês, se é tendo empresa pública, estatal, capital misto, seja lá o que for. Nosso papel aqui é a defesa do interesse dos trabalhadores. Nós queremos a expropriação da propriedade privada. Nós queremos que os trabalhadores tenham acesso aos meios de produção. Não é se o Estado vai criar mais empresas estatais ou não. Então, companheiros, nosso programa aqui é da classe trabalhadora, não é de um governo de tipo burguês, seja ele de qual matriz, social-democrata, sei lá o que for. Temos que defender os interesses da classe trabalhadora, os interesses da nossa categoria. Estou aqui muito preocupado, porque as demais teses de conjuntura e de proposta de avançar da nossa categoria correm o risco de não serem debatidos hoje, por conta disso. 2 minutos de defesa, Durval. Isso não é mais campanha salarial, eu quero pedir que imediatamente passe a discussão para a estatura. Não, olha só, a gente vai... Pode ser, bom. Gente, vou dividir com o Adriano aqui, bem rapidamente. Nós queremos muito parecido isso, Selmo. Só que a realidade é que os trabalhadores estão sendo demitidos das empresas terceirizadas da Petrobras e não estão tendo sequer os seus direitos garantidos. E que com a corrupção instalada, com as empresas que estão... Quando tirar todas essas empresas aqui, não sobra espaço no Brasil para não ser as multinacionais se instalar. Nós queremos a defesa dos trabalhadores. Depois nós discutimos se vamos expropriar do Estado ou se vamos expropriar da propriedade privada, de onde vai ser a expropriação. Mas nesse momento, tem os companheiros do Rio que já foram para a CSP com lutas, mostrando claramente o engodo que é a terceirização e agora estão ficando fora, sem emprego e sem salário. Então, nesse momento, para gerir a essa situação, a nossa proposta é a criação de uma empresa pública, estatal, que toque a infraestrutura desse país. Vai no mesmo sentido da defesa que o companheiro apresentou. É a dramática situação de milhares e milhares de trabalhadores que trabalham na construção civil. O governo, lamentavelmente, que financiou essas empresas via BNDES, via corrupção, agora, diante da crise, diz o seguinte: tem que criminalizar um ou outro diretor dessas empresas, mas as empresas têm que continuar sendo financiadas pelo BNDES para tocar as obras. A nossa política tem que ser oposta, tem que ser a defesa dos trabalhadores, a estatização dessas empresas sob o controle dos trabalhadores para garantir o emprego, porque o governo está fazendo uma chantagem. Olha, se essas empresas não continuarem funcionando, o Brasil para, os trabalhadores vão ser demitidos. Nós temos que falar, para preservar o emprego desses trabalhadores, é necessário estatizar sob o controle dos trabalhadores. Conclui. Olha só, gente, nós decidiremos no voto e não nos gritos. Proposta 1, supressão do texto, defendida pelo Selmo. Proposta 2, manutenção do texto, defendido pelo Durval e Adriano. Delegados presentes que votam na proposta... Olha só, as defesas foram feitas no... Olha, se abstenha. Olha, todas as dúvidas são importantes.
Companheiros, nós poderemos não votar a questão de estatuto, porque nem sempre as pessoas são esclarecidas, nós somos quase 400 pessoas, e se a cada defesa alguém não se sentir esclarecido e pedir o esclarecimento para o outro dar, realmente a gente não anda. Então eu gostaria de pedir que, olha, não fosse pedido. Quem não se sentir esclarecido é uma falha das pessoas que defenderam, que estão cansadas também, mas se abstenha. Vamos combinar assim? Então tá. O Jean pede, faz questão do esclarecimento. Um minuto, por favor. Então, fazer o quê? Vamos respeitar também, companheirada. Vamos respeitar, olha, gente, respeito no plenário. Se tivesse sido me concedido logo, de imediato, já teria resolvido. Senti divergências nas defesas apresentadas aí pela criação da empresa. A defesa que o companheiro Adriano Luiz fez foi de uma empresa sob o controle dos trabalhadores. O Dorval não fez menção a isso. É só essa dúvida. Eu concordo com a defesa do Adriano de que a empresa seria administrada pelos trabalhadores. É só isso. Bom, olha, nós não temos precedente regimental agora para abrir para o Dorval e o Adriano responderem, tá? Até mesmo porque, de novo, vai ter que abrir para o Selmo também. Então, vamos colocar em votação. Delegados presentes que votam na proposta 1 defendida pelo Selmo de supressão do texto, por favor, ergam seus crachás. Tá bom. Podem abaixar. Delegados presentes que votam na manutenção do texto defendido pelo Dorval e Adriano, por favor. Olha, gente, infelizmente não foi possível contar. Abstenções. Abstenções. Não, a abstenção ganhou, mas não tem como determinar. Então, olha, a gente vai ter que fazer a contagem. Eu peço ao Dorval e ao Selmo, inicialmente. Vamos fazer uma segunda votação para ver? Só para testar o contraste, tá? Delegados presentes que votam na proposta defendida pelo Selmo, por favor, ergam os crachás. Agora foi diferente. Podem baixar. Proposta 2, os delegados presentes que votam na proposta 2 de manutenção, defendida pelo Adriano e Dorval, por favor, ergam seus crachás. Também foi contraste. Abstenções. Olha, por consenso na mesa, houve um contraste pequeno, não houve consenso. Então a gente vai precisar contar. Por favor, olha, companheiros, vai ficar... Olha, não há consenso. Não há consenso, gente. O que a gente pode fazer? Nós não... Pronto, o companheiro retira a proposta dele, portanto, a gente já vai... Retira. Eu retiro, só que eu quero saber o seguinte: se na hora de discutir, se nós vamos organizar ou não os terceirizados, como é que vai ser o voto dos companheiros? Porque eles é que estão sofrendo. Obrigado, Selmo. Retirada, mantido o texto. Alguém mantém a contrariedade dele? Não, né? Ótimo. Olha, só falta um pouquinho de proposta só. Vamos lá, hein, gente? Pelo fim do financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Gilmar Mendes, sai de cima do processo. Alguma contrariedade? Favoráveis, por favor, ergam seus crachás. Podem abaixar. Desfavoráveis. Tá, Xavier aqui na frente. Abstenções? Aprovada. Pela democratização das mídias, alguma contrariedade? Favoráveis, por favor, ergam seus crachás. Podem abaixar. Contrários? Abstenções? Pela regulamentação da Constituição, passando a realizar a taxação de heranças e fortunas previstas no texto. Contrariedade? Favoráveis? Pode abaixar. Contrários? Abstenções?
Participação ativa do Sinasef da CSP com lutas junto à frente de esquerda, com outras centrais, sindicatos, partidos e organizações populares, para nas ruas enfrentarmos os ataques à democracia, à classe trabalhadora e à juventude. Há contrariedade? Uma defesa contra, uma a favor e vota-se. Tá, retiraram para facilitar. Gente, terminamos, enfim, a questão do plano de lutas. Agora a gente vai partir direto para a questão das alterações estatutárias. Sim, a questão do DN que você vai falar. Questão de ordem, por favor. Companheiros, até o Rogério, se estiver aí, por favor. Companheiros, nós que fazemos parte do SPL, eu fui autor de uma das teses que trata de uma composição, a gente está solicitando para apresentar uma leitura de um documento para que a gente estabeleça a recomposição da direção nacional oficialmente nesse Congresso. Esse documento passou por vários militantes, foi discutido, foi acordado, para que se estabeleça essa recomposição, sem que se faça nenhuma outra avaliação que não seja o ato da recomposição. E logo a seguir a gente gostaria de solicitar o espaço para que a gente retirasse a tese que trata do tema. Mas queremos primeiro ter a leitura dessa nominata para que ela possa ser registrada em ata e que a gente não tenha nenhum outro tipo de polêmica futura. Tá certo? Acordo no plenário? Vou ler só o texto que foi acordado e gostaria que ficasse registrado como foi acordado, porque ele foi lido por vários companheiros e a gente não gostaria de fazer alteração. Se for possível. De acordo com as disposições estatutárias e regimentais do Sinasef, a chapa Sinasef para lutar irá recompor os seus cargos com o número de dirigentes que ainda possui e os demais coletivos e dirigentes que têm direito à composição participarão dessa nominata. Coordenadores gerais: Eugênia, Carlos Magno, Moena. Só estou falando o primeiro nome para depois ter que registrar o nome completo. CAF: Flávia Tiago Dorval. Formação: Moisés Dória. Comunicação: Luiz Dio, se eu não estiver enganado do nome, me perdoe. Luiz Bio, perdão. Sérgio Roberto. Pessoal: docente Lobão, técnico Volmir, aposentado Rosa. Jurídico: Lindon Johnson e Fabiano. Políticas educacionais: Ronaldo e Vinícius. A recomposição, aí ainda tem uma complementação, que a recomposição dos demais cargos em vacância por chapa irão fazer uma nova recomposição na próxima plena, onde as chapas poderão, inclusive, utilizar na recomposição com cargos já ocupados, substituindo-os por integrantes das chapas que não compuseram a nominata inicial da direção nacional. Seria, obviamente, a recomposição daqueles que saem da suplência para titularidade. Você vai abrir uma série de vácuos dentro da direção nacional por conta das renúncias que ocorreram. Então seria a partir daí que essa recomposição seria em plena. E foi autorizado pelos agrupamentos que conversaram sobre essa possibilidade, que pudesse também se recompor cargos que estão sendo utilizados por companheiros que estavam apenas na chapa e que não constam da nominata inicial. Nós do SPL estamos vindo aqui fazer a leitura porque entendemos que com essa recomposição, a nossa tese, inclusive, está contemplada no que diz respeito à recomposição dos cargos. Então, não tem motivo para que a gente traga nenhum outro tipo de polêmica para esse plenário. Vou chamar o companheiro Rogério. Eu queria só que antes fosse ratificado ou não, isso para que a gente anunciasse o pedido de retirada da tese. Porque a gente está, obviamente, condicionando a retirada na aprovação desse ponto. Há alguma contrariedade? Pedimos aos delegados presentes que concordam com a proposta que, por favor, ergam seus crachás. Pode abaixar. Contrários? Abstenções? Pode abaixar. Aprovado. Sem nenhum voto contrário, é isso? Sem nenhum voto contrário. Bom, então,
A gente queria agradecer ao plenário por esse espaço, mas não tem como a gente não vir aqui retirar a tese que a gente só trouxe para esse congresso por conta do nosso entendimento, respeitamos todos os outros entendimentos, mas a gente está anunciando a retirada e gostaríamos de fazer uma fala por conta de todo esse processo que a gente trouxe para cá, sem nenhum tipo de polêmica, sem nenhum tipo de constrangimento. Queremos retirar a tese e dizer por que é motivo de retirada, porque vai entrar agora o debate no campo estatutário. Vocês não querem que a gente retire a tese? Companheiros, eu faço um apelo ao plenário, a mesa faz um apelo ao plenário, que em prol, inclusive, da velocidade dos trabalhos, é um ponto a menos que vai ser discutido, que a gente dê democraticamente aos colegas que retiraram a tese, entendeu? Um tempo para se colocar. 2 minutos, tem algum problema? A gente vai gastar mais tempo reclamando do que isso, né? Por favor. Olha, peço ao público, então, o silêncio, tá? E ao companheiro 2 minutos. Quem marca? Você marca? Avisa com 1 minuto, por favor. Então, companheiros, bom dia. É importante que fique claro que um dos motivos que conduz à retirada da tese se deve ao fato de que, para nós, o mais significativo, né, a questão que está preponderando aqui no nosso entendimento, está para além da questão dos cargos, mas está concentrada no modelo de sindicalismo que nós desejamos. Porque ou nós caminhamos para um modelo de sindicalismo onde as decisões são tiradas em cúpula, onde a central ao qual nós estamos filiados se aproxima do sindicato, não para conhecer e fazer valer os interesses da sua base, mas para participar desses acordos de cúpula, subalternizando, então, né, o sindicato à central a qual nós pertencemos, ou então nós enfatizamos ou seguimos um outro caminho de sindicalismo, né, um sindicalismo que prima pelas decisões tiradas de baixo para cima e não de cima para baixo, né? Que entende que mais importante do que o controle dos cargos pelos coletivos é o controle de como esses cargos estão sendo conduzidos, porque só assim nós vamos conseguir finalmente valorizar de fato, né, as nossas pastas, como, por exemplo, a pasta de formação política, a pasta de políticas educacionais, e através dessa valorização pautar o governo e não o contrário. Porque só quando nós conseguirmos pautar o governo e não o contrário, é que nós vamos conseguir ultrapassar o modelo de sindicalismo de resultado que hoje nós tentamos manter, pelo menos tentamos manter, para alcançar, então, um sindicalismo que será verdadeiramente revolucionário. É isso. Obrigado. Pronto, companheiro, muito obrigado. Pode deixar aí em cima, por favor. Pessoal, antes de a gente passar efetivamente para a questão do Estatuto, tem uma questão que é técnica, que a nossa assessoria jurídica pediu, que nós confirmemos em votação a nomenclatura e a base do Sinasef, que hoje já está em vigor, tanto a nomenclatura como a base, para que, em alguma relação com o Ministério do Trabalho, isso não seja cobrado posteriormente. Pergunto a vocês, é necessário algum esclarecimento com relação a isso? Tem? Então eu peço ao Valmir que, com 2 minutos, por favor, Valmir, se possível for, faça esse esclarecimento. Bom dia a todos. Pessoal, como o Ministério do Trabalho tem a portaria 326, depois para nós levarmos a registro junto ao Ministério do Trabalho as alterações estatutárias, é necessário e importante apenas ratificar a atual denominação do sindicato e a categoria representada. Apenas isso. Tá? Só a ratificação daquilo que já temos hoje, que já existe, a nomenclatura do sindicato e a categoria representada para fins de depois possibilitar e viabilizar que o Ministério do Trabalho também aceite essas deliberações do Congresso aqui sem maiores problemas. Tá? Uma questão bastante simples. Acredito que, só para reiterar, o Ministério do Trabalho tem a resolução, a portaria 326, e uma das exigências é que nos congressos estatutários das entidades sindicais seja ratificada a nomenclatura, a denominação e também a categoria representada. Apenas isso. Tá? Ok, pessoal, estamos esclarecidos. Kátia Mota, por favor. Enquanto Kátia está se dirigindo, a gente tem uma outra questão. Kátia, eu vou pedir só enquanto você está se dirigindo para já adiantar isso, para a gente não perder tempo. Com relação à comissão eleitoral,
Tá ok? A princípio, houve uma reunião entre os que hoje formulam os coletivos para que a comissão eleitoral seja formada por 5 membros indicados por este coletivo, tá? Estes coletivos. Só quem coordena o coletivo, eu não consultei meu coletivo. Não, eu estou dizendo que isso é uma indicação para a discussão. Se a gente precisar discutir, depois a gente vai colocar. Mas o Cátia já que chegou, é só para a gente já ir pensando nisso e não perder tempo, tá? Quanto tem ali? 1 minuto, Cátia. Essa questão ao doutor Valmir. Claro, é para ele mesmo. Por gentileza, doutor, é porque tem uma tese que sugere a mudança de representação do sindicato para magistério superior incluindo. Aí eu queria saber, em relação a esse seu pedido, como é que a gente vai proceder, porque essa tese ainda não foi apreciada. Valmir, então a gente pode dividir a votação? Para ficar mais fácil, vota logo, confirma o nome. Isso. A tese foi retirada? Então, peraí, então questão de ordem. É a tese Pão e Rosas, não é isso? Então foi retirada, perfeito. Tá. Mantém então. Então, Duval, só a questão de ordem ainda se mantém? Esclarecendo a plenária. Essa mudança que Cátia colocou aqui constava na tese Pão e Rosas, tá? E a tese Pão e Rosas foi retirada. Portanto, não há a manutenção dessa questão, perfeito? Mas Duval tem uma questão de ordem. Então, a mesa encaminha da seguinte maneira. Primeira votação, confirmar o nome do Sinasef. Tá? Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Técnica e Tecnológica, Sinasef. Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional, Técnica e Tecnológica. Ok? Essa questão é uma questão técnica que o Valmir pediu, porque para o Ministério do Trabalho, ele disse que isso pode implicar em alguma coisa. Então, que a gente fizesse essa votação. Então, eu quero manter a questão de ordem. Ok. Eu gostaria só de apresentar para a mesa depois encaminhar. Eu estava na reunião ontem, vários companheiros do nosso coletivo, e lá foi dito que nós debateríamos todas as teses de conjuntura antes de passar para a questão estatutária. Só estou apontando. Antes de todo mundo apupar, só ouçam até o final, por favor. Estava lá e foi dito. Eu não estava aqui no início dos trabalhos, porque eu estava lá fora. Não sei o que foi aprovado. Mas como estão usando a todo momento os coletivos, o que nós acordamos é que começaria por campanha salarial, depois teríamos as propostas de cada tese e depois iríamos para a questão estatutária. Se for aprovado, eu não vou fazer recurso para botar a votação. Mas quero deixar claro que foi isso que foi acordado. Só para deixar claro. Duval. A questão de ordem é bastante tranquila, né? No início dos trabalhos a gente aprovou aqui que faria o debate de campanha salarial, o debate sobre a desfiliação da CSP com lutas e, em seguida, passaríamos a seguinte encaminhamento. Faremos ou não faremos alteração estatutária? O primeiro ponto. Vencido esse ponto, se faz alteração estatutária, está elencado ali 7, 8 pontos que é do acordo. E não significa que outros não possam ter pontos, mas do acordo é isso. Se não faz alteração estatutária, o que faz com essas teses de alteração estatutária que está colocado no plenário? Então, o primeiro ponto que a gente tem que decidir aqui é esse, porque se não faz alteração estatutária, a única coisa que a gente tem que dizer aqui é que a denominação do Sinasef continua a mesma e a base representada é a mesma. Vencia o ponto. Então, é esse o encaminhamento. Queria que a mesa retomasse a ordem, que era, ao final, decidir o que a gente faz com relação ao estatuto. Ok? Então, a gente pode conduzir para uma primeira votação da alteração estatutária. Ok? É possível, pessoal? Há contrariedade desse caminhamento? Não. A proposta do Duval, e como foi combinado, era que teríamos primeiro a votação se ia ou não alterar o estatuto. A mesa entende que se confundiu também, porque entendíamos que era uma questão técnica
que precisava ser rapidamente resolvida e que não teria polêmica. Mas como houve discussão, a mesa entende, quer dizer, eu entendo, melhor dizendo, né, que o encaminhamento a ser feito deva ser, primeiro, se haverá ou não alteração estatutária, e aí os desdobramentos a partir disso aí. Ok? Concordam? Não, a mesa tem contrariedade pelo seguinte, porque a tese de continuar filiado ou não, ou desfiliado da CSP, ela não é estatutária. Não, mas não é isso que a gente está discutindo não, companheiro. A discussão é se vai até ou não a estatutária. A CSP Conlutas, essa tese foi retirada. Tudo bem. Não. A questão, então, simples, para a votação, pessoal. Primeiro, pergunto, vocês acreditam que seja necessário defesa? Sim, tem solicitação de defesa. Então, uma defesa da proposta e uma contrariedade à proposta. 2 minutos, por favor. Quem vai defender a proposta? Qual é a proposta? Que não tenhamos alteração estatutária. Quem vai defender que tem. Peraí. A ordem normal é que tem. Não, mas a proposta que não tem... A proposta não chegou aí. Então, qual é a proposta que você faz? Que não tem alteração. Que não tem alteração. Essa é a proposta. Quem vai defender a Isso. Quem vai defender a proposta que não tem alteração no estatuto. Ou seja, quem vai defender que tenha alteração no estatuto. Ok. Primeiro, portanto, quem propõe a tese. Ou, desculpe, a proposta, né? Obviamente. Propôs. A gente vai dividir. Eu queria, por favor, pedir para a mesa que me avise com 1 minuto. Gente, a questão é a seguinte. Quando a gente... primeiro entender que não necessariamente, obrigatoriamente, o Congresso que não é eleitoral tenha que fazer mudanças no estatuto. O Congresso ele é não eleitoral e existe esse Congresso principalmente para... em um contexto de não eleição de diretoria, a gente ser capaz de discutir as questões mais importantes para a categoria, que em geral tem a ver com questões políticas, de defesa da categoria, de campanha salarial. Segundo, deixa claro o seguinte, quando a gente aprovou na plena que havia a possibilidade de fazer mudanças estatutárias, não havia, ocorreram 2 problemas. Primeiro, a gente não tem como adivinhar o que as pessoas vão propor, obviamente. Segundo, não deu tempo, por causa da forma e dos prazos, de que essas discussões foram enviadas para a base. O que a gente está defendendo aqui existem propostas muito complexas que alteram coisas muito significativas na estrutura do sindicato e que várias delas são inclusive contraditórias, que se ao apresentar e votar a gente não tiver consciência de que uma implica na outra, a gente pode acabar criando um estatuto cheio de contradições internas. Então a nossa defesa é não fazer agora para remeter para um grupo de discussão que aí consiga fazer um estudo. Gente, 1 minuto, que consiga fazer um estudo da complexidade disso, porque você se botar direções regionais, ou se alterar para uma sessão por instituto, por exemplo, você pode criar várias contradições internas, isso é muito perigoso. Gente, com toda tranquilidade, nosso regimento prevê o encerramento dos trabalhos daqui às 14 horas. Não é possível, porque todo mundo vai achar que a sua tese é mais importante para discutir. E aí, com toda tranquilidade, isso é tentar passar só o que eu quero, mas tem o que o outro quer. Então, o mais sensato aqui nesse momento a gente decide que não altera o estatuto da entidade nesse Congresso e no desdobramento o que faz com as teses estatutárias. Então, por isso que a nossa defesa é de que não faça alteração. Companheiros, acho que o argumento colocado aqui pelos companheiros está vencido. Eu apresentei aqui junto com mais companheiros a tese Pão em Rosa, que muda estruturalmente o Sinasef. E eu concordei, é verdade, podemos discutir isso mais na base. Retirei a proposta. Não é isso que está em discussão. O que está em discussão são propostas que já foram votadas, inclusive, em outros congressos. E não votar aqui seria um golpe àqueles companheiros que querem apresentar. A nossa proposta está emendada claramente com 8 itens. São 8 itens ou são 7 itens. Acordado, muita gente.
Eu quero votar pela manutenção dos 20% da contribuição para a DN. Mas eu acho que é um oportunismo não colocar a proposta dos companheiros que querem reduzir. Tem que ser votado, tem que ser discutido aqui. Então eu acho que a gente não pode dar esse golpe ao plenário. E termino dizendo, nós temos aqui uma proposta de acordo que não vamos discutir tudo. As grandes mudanças, inclusive que ela aqui listou, como por exemplo composição de outras coisas, pode ser ir para a base. Mas o que nós estamos propondo aqui é os 8 pontos acordados na reunião de ontem. Camaradas, este é um congresso estatutário. E ficamos aqui quinta-feira até agora, e outro congresso estatutário só pode acontecer daqui a 2 anos. Voltar para as bases, depois de todo esse esforço, todo esse dinheiro gastado aqui, para se dizer, não fizemos nenhuma alteração estatutária, é decretar a falência desse mesmo processo que estivemos aqui. Então, em nome de ser um congresso estatutário, alteração estatutária dentro dos acordos que já fizemos. Obrigada. Ok. A mesa entende que as defesas foram feitas e vamos colocar em regime de votação. Esclarecendo. Proposta 1. Que não ocorra alterações estatutárias. Repetindo. Proposta 1. Que não ocorram alterações estatutárias. Proposta 2. Que ocorram alterações estatutárias. Regime de votação, os favoráveis à proposta 1, que não ocorram alterações estatutárias, por favor, levante seus crachás. Ok, podem baixar. Proposta 2, que ocorram alterações estatutárias, por favor, levante o crachá. Calma. Há consenso. Por favor, abstenções, desculpem. Abstenção com a declaração de voto. William, por favor, 1 minuto. Desculpe. Como ainda está indefinido, a mesa entende que não há consenso na leitura aqui. Se o entendimento individual não é o entendimento da mesa. Meu entendimento individual não pode passar por cima do entendimento dos colegas. O nosso entendimento individual não pode passar pelo outro. Então a gente pode fazer o seguinte: repetir a votação. Sim, por favor. Os companheiros que estiverem em pé, se puderem sentar. Repetindo a votação. Proposta 1, regime de votação. Proposta 1. Proposta 1, regime de votação. Que não haja alterações no Estatuto do Sinasef. Os favoráveis a essa proposta, levantem seus crachás. Ok? Proposta 2. Que ocorram alterações no Estatuto do Sinasef. Abstenções. Declaração de voto. A mesa compreende que, por contraste, foi aprovada a proposta 2. Companheiros, vou falar o que disse ontem, na reunião que participei com os militantes. 1 minuto. Companheiros, com muita tranquilidade, a mesa está conduzindo os trabalhos. Se não há acordo, a mesa conduz o trabalho. A gente está com toda a tranquilidade do mundo, o companheiro William quer falar, tem o direito de falar, a mesa respeitará como está respeitando todo mundo. Então o companheiro William vai falar e terá 1 minuto a partir de agora. Não, companheiros, eu vou dizer o que eu disse na reunião de ontem, que achava que existem teses estatutárias muito importantes a serem debatidas realmente. A questão da proporcionalidade, que eu acho que tem que haver a mudança, e algumas outras. Só que nós do SPL fizemos apenas uma tese estatutária e não tínhamos o direito de dizer se essas teses deveriam ser pinçadas ou não.
Então, para mim, votar a favor ou contra alguma coisa significaria ignorar a vontade dos delegados e delegadas que participaram esses dias todos discutindo nos grupos de trabalho. Nós não seremos quem vai inviabilizar uma discussão, mas também não seremos aqueles que vão defender a continuidade da discussão, até porque a maioria dessas teses não foram debatidas efetivamente na base da categoria pelo assodamento do Congresso. Declaração feita. Declaração feita, decidido pela mudança estatutária. O primeiro item, assim, considerado fundamental de ser votado hoje, é a questão da proporcionalidade para a eleição de delegados. Há acordo de uma defesa para cada lado? É suficiente? Mas a ordem foi quebrada? É o encaminhamento que foi deliberado, companheiro, por todo mundo, que a gente ia debater esses pontos e votar. Olha, tudo vai depender da boa vontade dos companheiros e não interromperem os trabalhos. Então, não há condições da mesa e nem qualquer pessoa nesse plenário pensar até que hora vai. O teto, a duração dos trabalhos vai depender da colaboração e cooperação de todos. Se nós tivermos uma defesa para cada proposta e votar, a gente vai andar relativamente rápido. Se entre uma proposta e outra nós tivermos sucessivas questões de ordem, esclarecimento e encaminhamento, a gente não vai votar nem a primeira. Simples. Não há como, querido. Atrasou. Não é uma proposta, é um fato. A programação, a gente vai cumprir a programação. Não, a gente vai atrasar. Fabiano, deixa eu tentar explicar. Companheiro, não vamos terminar 2 horas. Chegando ao teto de 14 horas, nós remeteremos à plenária. Ela quem vai decidir se vai permanecer discutindo. Tá ótimo. Olha, companheiros, para o bom andamento do trabalho, tem coisas que não precisam ser explicadas. Olha, nós estamos atrasados. Nós não vamos conseguir terminar às 14 horas. Para que a gente consiga terminar às 15, 15h30, dependeremos da seriedade. Os companheiros que quiserem impedir que esse Congresso acabe, por favor, peçam questões de ordem e esclarecimento a todo momento que vocês vão conseguir. Né? É simples. O primeiro ponto, todo mundo pode pedir questão de ordem e esclarecimento, tá? Só que eu quero que fique claro o custo que isso pode ter. O direito está garantido. Olha, da questão da proporcionalidade da eleição de delegados. Uma defesa para cada lado contempla? 2 defesas para cada lado? Não, olha só. Sumariamente, quem defende 2 defesas, proposta 1, uma defesa, proposta 2. Proposta 1, 2 defesas, por favor. Podem abaixar. Proposta 2, uma defesa. Pode abaixar. Abstenções. Está definido, é uma defesa para cada lado. Quem vai defender a tese da proporcionalidade da eleição de delegados? Os autores da tese, 1 minuto para cada um. Quem vai se opor? Vai defender contra? Estou perguntando, quem vai defender contra? Tudo bem, começa a defesa dos colegas, depois os colegas se apresentam. Olha, se não tem ninguém para defender contra, ainda assim o plenário aprovou uma defesa para cada lado e a palavra dos colegas está garantida. Por favor, 2 minutos. Pode começar, Magda. Peraí, pede, para o tempo, pede silêncio. Oi. O Ricardo Velho vai defender contra. Por favor, Magda. Camaradas, trata-se de manter a coerência do nosso estatuto. No artigo 10, e ninguém propôs a mudança
do caput desse artigo, está dito lá, no primeiro parágrafo, que os delegados das seções sindicais serão eleitos nas respectivas Assembleias Gerais, obedecendo aos mesmos critérios da proporcionalidade qualificada previstos para as eleições da direção nacional do Sinasef. Então, está definida aqui a proporcionalidade qualificada. O problema é no parágrafo seguinte, que diz que a seção sindical é que decide se a eleição é por chapa ou individualmente. Se for uma eleição individual, com esse item aqui, ele inviabiliza a proporcionalidade qualificada, como foi feito lá na minha sessão. Então, não houve a garantia da proporção da tese presente. A tese presente não elegeu nenhum delegado. E a tese tinha cerca de 15 votos presentes em 50 votantes e não elegeu nenhum delegado. Então, esse item aqui, ele proporciona o esmagamento da divergência que existe numa sessão. Agora, se não há divergência, se todos daquela sessão têm acordo e não há chapa, evidentemente se considera como chapa única. Então, a chapa única pode decidir quaisquer critérios dentro dela, porque ela já tem 100%. Então, se na sua sessão não tem divergência, ninguém se apresentou propondo chapa diferente, então você pode sim fazer a escolha dentro da ordem da chapa. É chapa única. Assim como um camarada sozinho pode ser uma chapa. Ele vai ter um percentual de votos. Ele sozinho pode se considerar chapa de um ou chapa de quantos mais. Logo, se não houver a apresentação de uma chapa divergente, não é necessário fazer proporção, porque ela já está feita, 100%. Com isso, camaradas, é necessário suprimir esse artigo 2º aqui. Complemento. 36 segundos. Bom, companheiros, nesses 36 segundos eu queria colocar o seguinte: essa alteração estatutária é a garantia de que qualquer companheiro, independente de participar do coletivo ou não, tem o direito na sua base de estar representado dentro de uma plena, dentro do Congresso. Vamos acabar, companheiros e companheiras, com os donos das delegações. É a democracia dentro desse sindicato. O Ricardo Velho retirou a sua fala e solicitou que seja encaminhado para votação. Você quer falar? Então, o colega que vai defender contra no lugar do Ricardo Velho, 2 minutos para ele. Está chegando. Tá bom? Tá bom. O microfone para ele. Por favor, marca o tempo do companheiro, avisa com 1 minuto. Bom dia. A minha pergunta aqui só é o seguinte: como é que vocês estão vendo aí nas sessões grandes, né? Que aí tem muitas pessoas lá para ser eleito delegado. E nas sessões pequenas, como é que a gente vai utilizar esse critério da proporcionalidade? Lá, na nossa situação, a gente tem 3 campos no nosso estado, lá que a gente tira. O campus que tem maior número de servidores tem 600, e os outros demais tem 100 em um campus, e no outro tem mais 100 servidores no outro campus, né? Então, se a gente for levar esse critério da proporcionalidade, pelo menos assim é o meu entendimento, a gente não vai poder trazer um delegado desses campos que são do interior do nosso estado, porque a proporção maior está o pessoal da capital. Então, a gente vai ficar descoberto o pessoal do interior. E a gente conseguiu trazer 2 servidores do interior como delegado, um da reitoria e 2 do campus Boa Vista, que tem a maior proporção de servidores. Esse foi o critério que a gente utilizou. Então, a minha dúvida é essa: como é que a gente vai ficar em sessões pequenas? Porque não é só o nosso caso. A gente sabe que também aqui nesse congresso tem outras sessões que é pequena igual a nossa. Entendeu? Então é isso aí que é a coisa aí. A minha indagação é essa: se a gente vai poder trazer na proporção as pessoas dos campos do interior que têm o menor quantitativo de servidores. Tá ok. Então é só essa colocação, gente.
Gente, companheiros, não é o caso do debate. É comum que as pessoas não concordem com a fala adversária. A gente vai seguir a ordem dos trabalhos.